Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, da Unifesp. O Hospital do Rim está completando 25 anos agora, esse ano, como o hospital que mais faz transplante de rim no mundo todo, pelos 25 anos seguidos. A doutora Paula Machado, ela é ex-diretora clínica aqui do Hospital do Rim. Nós temos um orgulho muito grande de ter contado com a Paula. Eu me lembro, a filha dela agora está fazendo universidade nos Estados Unidos. Eu me lembro que numa festa ela não parava de chorar com ninguém. Eu peguei ela, coloquei ela de bruxo, ela parou de chorar na hora. A Julinha, um milagre. Verdade, viu? E ela é diretora médica de desenvolvimento clínico da Novartis nos Estados Unidos. E nós convidamos ela para falar sobre perspectivas de trabalho da indústria farmacêutica para profissionais de saúde. A Paula já passou ela saiu daqui como nefrologista, como alguém que trabalhava com transplante, já passou por diversas áreas, reumatologia, dermatologia, agora ela está na área de desenvolvimento, e nós até conversamos que a dinâmica do trabalho na indústria farmacêutica, talvez ela seja mais desassossegada e ela talvez até mais exigente do que quem trabalha na assistência ou quem trabalha na área acadêmica, porque ela tem as metas bem definidas e você tem que cumprir essas metas. E como você muda muito, tem até esse intercâmbio internacional, o intercâmbio entre as diversas áreas no seu setor de trabalho, isso te obriga a estudar bastante, estar sempre atualizado e também ter que trabalhar com uma corporação mesmo, uma corporação maior do que normalmente se trabalha numa disciplina ou num departamento. Então, eu queria parabenizar a Paula pelo seu sucesso aí e agradecer, como o professor Arthur já fez, agradecer você pela presença aqui, pela sua apresentação. A Paula foi graduada, fez residência e fez mestrado e doutorado, todos aqui na Unifesp. Obrigado, Paula. Obrigada, Medina. Vou compartilhar minha tela, vamos ver se... Eu gostaria que vocês, aqui nesse slide, eu trouxe o PIB nominal e as vendas no mercado farmacêutico, que eu gostaria que vocês tivessem uma ideia de como elas se correlacionam, né? Então, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, nós temos o PIB nominal em trilhões de dólares. Dá para ver que o primeiro país acaba sendo os Estados Unidos, o segundo a China, depois o Japão e a Alemanha, e não é por coincidência que a receita de vendas em bilhões de dólares em 2020 acaba sendo maior exatamente nesses 4 países. E esse é um dos motivos porque a prioridade da indústria farmacêutica internacional ela acaba sendo justamente focada nesses 4 países. E é onde a gente acaba tendo a maior alocação de recursos. Nesse segundo slide, a gente observa praticamente o mesmo fenômeno em relação a investimento em pesquisa e desenvolvimento em 2022. Então, novamente, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha nos primeiros 4 lugares. A Coreia do Sul ela começa a despontar em pesquisa e desenvolvimento, depois nós temos a França, e o Brasil está bem lá atrás. Mas isso eu queria que vocês tivessem bem uma noção de como é que é o mercado econômico de quem investe em pesquisa e desenvolvimento. Nesse slide, nós temos as top 25 farmas em pesquisa e desenvolvimento em 2022. E dessas 25 farmas, 10 são americanas. Então, nós temos também 3 farmacêuticas, por exemplo, no Japão, tem 3 na Alemanha que investem bastante, tem também 2 na Suíça, mas eu queria que vocês entendessem como é que funciona o mercado farmacêutico. E aqui é o gasto em pesquisa e desenvolvimento em bilhões de dólares em 2022. Agora, saindo dessa perspectiva global e indo para o mercado farmacêutico brasileiro, e esses são os dados da Interpharma de 2017 a 2021, eu queria que vocês vissem o quanto isso cresceu, né, nos últimos
4 anos, 5 anos que aqui são relatados, de tal forma que acabou ultrapassando a marca de 145 bilhões de reais. E dá para ver que esse aumento ele está dividido entre mercado institucional, que é em azul, e varejo farmacêutico em verde. E o aumento aconteceu um aumento bastante significativo no mercado institucional, que representa governos, clínicas e hospitais, e ele acabou sendo impulsionado, na verdade, por medicamentos antineoplásicos e imunossupressores. E a gente sabe, entre aspas, né, o peso financeiro que representa muitas vezes a tecnologia, essa tecnologia mais recente que foi sendo desenvolvida, e o quanto o mercado institucional ele acaba sendo importante no acesso da população a esses produtos, versus a pessoa física que não consegue ter acesso. Em relação à geração de empregos no mercado farmacêutico brasileiro, e aqui nós temos dados de 2020 e 2021, novamente a fonte é Interpharma, em 2021 dá para observar que 20.316 cargos foram admitidos, né, na indústria, mas quase 17 mil desligados. Então, como eu tinha colocado, essa movimentação na indústria farmacêutica ela é muito frequente, né? É muito frequente uma pessoa migrar de uma indústria para outra, é um mercado extremamente aquecido e ativo, e, de um modo geral, de 2020 a 2021, houve um aumento de quase 5% no número total de empregos, e em 2021 esse número de empregos era 76.612. Em relação ao ranking das indústrias farmacêuticas no Brasil, e o que tem aqui basicamente é varejo, aqui eu trouxe as indústrias. O que dá para perceber é que existe um equilíbrio entre as companhias nacionais e as companhias estrangeiras, né? E a Novartis aqui, ela é representada em 10º lugar, e a primeira internacional que aparece aqui é a Sanofi em 4º lugar. Aqui tem o faturamento em 2021 e 2020 que vocês podem ver. Em relação aos recursos financeiros, e aqui eu estou falando de governo federal, então, todo ano, os recursos financeiros eles precisam ser ajustados e apresentados por um projeto de lei, né, que passa por votação do Congresso Nacional, e aí, quando esse projeto de lei ele é aprovado, ele se transforma na Lei Orçamentária Anual, que vai estabelecer o valor que é destinado para os projetos e os programas do governo, saúde, educação, segurança e outras áreas. E nenhuma despesa pública, na verdade, ela pode ser executada se ela não estiver prevista nessa lei orçamentária. E o que dá para ver é que o orçamento previsto para 2021 pelo Ministério da Saúde foi de aproximadamente 200 bilhões, e para a chamada assistência farmacêutica, que é um dos componentes que prevê a compra de medicamentos, ele foi um pouquinho maior, né? Foi 30 bilhões aí, se comparados com os últimos anos. Agora, quais são os desafios do mercado farmacêutico? Então, a gente já falou sobre alguns, né? Então, até o doutor Arthur falou da questão da percepção que a opinião pública tem da indústria farmacêutica, todos conhecem a questão de patentes, essa competição que cada vez ela acaba sendo mais acirrada, e isso acaba fazendo com que cada vez mais a gente tenha que desenvolver, num curto espaço de tempo, uma droga que possa vir para o mercado. É feito
muito investimento e acaba 1 em cada 10 moléculas que realmente vingam. A questão do preço e reembolso, que acaba sendo uma consideração que depende muito do país, do contexto e das medicações já aprovadas. Então, por exemplo, no Brasil, quando você vai estabelecer a questão de preço, depende se existe no país o mesmo mecanismo de ação já aprovado e qual que é esse valor. E isso pode colocar, às vezes não é nem um mecanismo de ação aprovado, um tratamento disponível para aquela doença. E dependendo do valor que a indústria ela investiu na fase de desenvolvimento, por exemplo, se ela desenvolver um biológico, mesmo sendo um outro mecanismo de ação, quando entra a questão de preço no Brasil, o seu valor ele pode despencar dramaticamente dependendo do que é aprovado no país, fazendo com que esse lançamento ele se torne até inviável. Tem a questão também da compliance regulatória, e a gente sabe que assim, a gente aprendeu muito através do erro. Esse mercado ele não era tão regulado alguns anos atrás. Aconteceram vários processos que fizeram com que a indústria aprendesse, desenvolvesse um mecanismo de autocontrole para que, de tal forma, a gente possa viver dentro da ética e dentro da transparência. E voltando à pesquisa e desenvolvimento, que a indústria é quem consegue realmente investir, mas, claro, tem um grupo de acionistas que tem que ter um retorno do seu investimento. Hoje em dia, esse mercado cresceu muito, existem várias startups, o mercado ele é muito dinâmico, então não necessariamente você vai levar para a fase 2 ou fase 1 um produto, uma molécula que você tenha desenvolvido. Então, dentro da indústria farmacêutica, cada vez mais é mais comum essas fusões e aquisições aí, de tal forma que existem algumas indústrias também que têm investido cada vez menos em pesquisa e desenvolvimento, por conta do custo que isso representa, e estão trabalhando cada vez mais com genéricos, com biosimilares, que são medicações que já estão estabelecidas no mercado e que, então, essa área terapêutica também, ela acaba tendo um mercado totalmente particular e uma pesquisa e desenvolvimento mais curta, mais em conta do ponto de vista financeiro. Então, nem todas as indústrias continuam investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. E claro que outro desafio que existe também é você ter uma mão de obra qualificada, que possa trabalhar com a indústria, né? Isso vai muito da questão das habilidades que o Hélio perguntou. Eu já mencionei a questão da cadeia de abastecimentos, a gestão da cadeia de abastecimentos é muito complexa. Então, imagina todas as questões que nós temos vivenciado hoje, por exemplo, com a guerra da Rússia, da Ucrânia, ou até da instabilidade econômica e financeira em outros países. Quando se fala de gestão de cadeia de abastecimento, você tem que levar em consideração o clima, por exemplo, a estabilidade, a temperatura, a distância. Então, tudo isso é bem complexo. E, finalmente, uma coisa que cada vez tem se trabalhado mais ainda é com a análise de grande quantidade de dados que a indústria acaba trabalhando. E quais seriam, então, as oportunidades de carreira na indústria farmacêutica? E por que eu comecei com Medical Affairs? Porque eu comecei a trabalhar na Novartis em Medical Affairs
e recentemente só que eu fui para pesquisa clínica. Então, qual que é o trabalho em Medical Affairs, por exemplo, de um gerente médico? Então, como eu coloquei, para ser gerente médico, quando eu entrei, eu precisava ser médica, mas hoje em dia nós temos vários profissionais da saúde que são gerentes médicos. Uma das condições sine qua non no meu caso foi ter o mestrado e o doutorado, mas o que se trabalha em Medical Affairs? Então, o Medical Affairs é uma função que é concentrada na matriz, por exemplo, diferente do Medical Science Liaison, que é alguém que trabalha no campo. Em Medical Affairs, você, como gerente médico, você tem contato com os Key Opinion Leaders, tem um contato estreito com eles, mas tem toda uma parte que é muito importante que a gente desenvolve em Medical Affairs, que é, por exemplo, a partir do momento que uma medicação ela foi aprovada no país, nos estudos de fase 3, se você tiver um estudo local de fase 4, esse estudo vai ser desenvolvido por Medical Affairs. Toda a questão da gestão de farmacoeconomia, estudos de farmacoeconomia são feitos por Medical Affairs junto com o time de farmacoeconomia. Tem uma parte que é muito importante de Medical Affairs, que o gerente médico ele funciona como se fosse um gatekeeper. Ele avalia todo o material promocional que é produzido pelo marketing para ver se ele está ajustado com as regras do país. Porque uma coisa muito importante na produção de todo esse material é a questão da eficácia e a questão da segurança, a forma como nós veiculamos essa informação, que tem que ser transparente, tem que ser fidedigna e tem que ser feita com ética. Então, por isso que eu digo que o gerente médico em Medical Affairs, ele tem muito essa função de gatekeeper. Nessa função, você tem que saber também quais são as complexidades do seu país, as complexidades regulatórias, as complexidades éticas, tudo que tem aprovado no país, o que tem, por exemplo, no clinicaltrials.gov, quais são os seus competidores. Você tem que ter uma compreensão holística da sua área terapêutica para que você possa ajudar a Novartis no plano médico. Claro que a gente está extremamente envolvido, por exemplo, em congressos, em selecionar speakers, trabalhando nos Estados Unidos em Medical Affairs como diretora médica. Eu trabalhava muito com a publicação local. Então, por exemplo, se você tem que aumentar o disease awareness e fazer algumas publicações locais, você entra em contato com os Key Opinion Leaders para fazer essas publicações. Com o tempo, cada vez mais, em Medical Affairs, o gerente médico local ele começou a fazer parte do pre-launch, da fase anterior ao lançamento de uma molécula, com cada vez mais antecedência. Então, hoje em dia, isso começa 3 anos antes, 2 anos antes de você lançar uma medicação, uma molécula no mercado. Então, a gente começa a mapear quem são os Key Opinion Leaders, tudo que tem de publicação no país, começa a preparar o terreno para que quando essa molécula se torne uma droga e ela seja lançada, a empresa esteja preparada para isso. Então, isso é uma função muito importante de Medical Affairs. A gente tem muito contato com o pessoal de marketing, o pessoal de finanças. Claro que finanças nunca entra no nosso plano de desenvolvimento, né?
Mas uma das grandes vantagens da indústria é você ter contato com vários profissionais que trabalham, é trocar experiência e estar sempre em evolução. E como eu falei, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde dentro da Novartis a gente tem um grupo de estatística só americano, nós pegávamos todos os estudos de fase 3 para fazer pós-hoc análises e continuar gerando dados que não foram publicados inicialmente. Então, isso era uma função bem importante que eu tinha nos Estados Unidos, e sempre está produzindo coisas novas. Uma das funções mais interessantes que eu tive aqui, como diretora médica nos Estados Unidos, eu tive muito contato com a fundação do NIH, né, o FNIH, no desenvolvimento, por exemplo, de biomarcadores em reumatologia. E esse trabalho foi muito enriquecedor para mim, tive muito contato com o pessoal que desenvolveu o projeto do genoma, contato com pessoas do King's College, pesquisadores, justamente para a questão de ver biomarcadores, e nesse caso era na espondilite anquilosante. O Medical Science Liaison, como eu mencionei, ele é a medicina no campo. Então, o Medical Science Liaison, isso depende muito do número de profissionais que estão trabalhando no país e dos recursos que são empregados. Então, ele divide o país em várias regiões, ele mapeia dentro dessas regiões quem são não só os key opinion leaders, mas todo o serviço, por exemplo, a questão dos hospitais, as questões das clínicas, e ele é a indústria na linha de frente. Ele que vai apresentar os dados de pesquisa, dos estudos que foram realizados, ele vai poder explicar em detalhes tudo que foi feito no desenvolvimento. Essa é uma função que tem que saber também detalhadamente todos os dados dos competidores, todos os estudos que já foram publicados naquela área terapêutica, e a função dele exatamente é essa, é ir a campo. Ele contribui muito também com a parte estratégica, porque ele leva para a matriz todos os dados que ele coleta em campo, e isso ajuda muito na questão do plano de desenvolvimento. Então, basicamente, essa é a função do MSL. Ele também trabalha com disease awareness, e basicamente é isso. Em relação depois, por último, eu falo da pesquisa clínica. Em relação à informação científica, cada vez que a empresa ela recebe uma pergunta sobre uma molécula, alguma coisa, uma pergunta ou de um paciente ou de um profissional da saúde, o time de informações científicas ele contata o time médico para a gente poder elaborar uma resposta. Por exemplo, se for uma questão de segurança, vai se pegar todos os dados disponíveis da Novartis, os dados publicados, os dados em desenvolvimento, e vai se ajudar na elaboração de uma resposta para aquela pergunta específica. Segurança e farmacovigilância é um processo que não para ao longo de todo o ciclo de vida de um produto. Nós temos que relatar todos os eventos adversos, quer eles estejam relacionados ou não com uma droga. O que acontece muitas vezes assim, é que os estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, mesmo estudo de fase 3 com muitos pacientes, esses estudos eles não são capazes de detectar eventos raros,
Então, é muito importante, depois que uma droga é lançada, em continuar fazendo a segurança e a farmacovigilância, coletando dados cada vez maiores, para que a gente possa procurar qualquer sinal de segurança, por exemplo, que não foi detectado num estudo de fase 3 e que pode aparecer tardiamente depois que essa droga já foi lançada no mercado. Em relação ao aspecto regulatório, isso é muito complexo, geralmente são os nossos colegas farmacêuticos que trabalham nessa área. Tem as questões regulatórias de cada país, e isso é um aspecto que você começa a trabalhar muito antes da medicação ser lançada, começa a trabalhar já nos estudos de fase 2, para entender qual que é o aspecto regulatório de cada país, qual que é a complexidade de cada mercado, quais são os requisitos para aprovação, por exemplo, quais são os requisitos em relação a comparadores. Então, eu me lembro que quando eu fazia parte do Hospital do Rim, eu me perguntava muito por que a gente sempre usava os mesmos comparadores em relação ao transplante, e quando eu entrei na indústria farmacêutica, você começa a entender muito como funcionam as agências regulatórias, e são elas que vão acabar definindo como você tem que desenhar o seu estudo clínico, em relação a comparadores, qual que tem que ser o seu objetivo primário, qual que tem que ser o objetivo secundário, os objetivos exploratórios. Por exemplo, em regulatórios que a gente começa a discutir a questão de qual vai ser a bula, e a bula, por isso que acaba sendo importante muito os objetivos primários e os objetivos secundários. Muitas vezes, em reuniões com agências regulatórias, por exemplo, o FDA, eu já tive em reuniões com o FDA, ou reuniões com o EMA, eles vão dar input sobre o seu desenvolvimento clínico, sobre o seu estudo clínico, eles vão sugerir objetivos primários, secundários. Nem sempre eles concordam em relação ao objetivo primário. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num estudo clínico onde eu tenho um objetivo primário que foi selecionado, pedido pelo FDA, e outro objetivo primário para o EMA. Então, acaba sendo complexo a forma como a indústria ela lida com as várias requisições regulatórias para que uma molécula possa ser desenvolvida e aprovada. E assim, e quando a droga acaba sendo aprovada, tem muito a questão também de farmacoeconomia, que acaba sendo local de cada país, que após o lançamento da droga, geram-se vários outros estudos que estão para atender as demandas de cada país. Isso aí acaba sendo muito por regulatório e também por farmacoeconomia. E, finalmente, a pesquisa clínica. Então, tem a pesquisa clínica local, né, e tem o grupo de pesquisa clínica global, que é ao qual eu pertenço. Em relação à pesquisa clínica local no Brasil, uma das oportunidades que tem para profissionais de saúde e indústria farmacêutica é o cargo que a gente chama de CRMA, que é o Clinical Research Medical Advisor, que é o gerente médico de pesquisa clínica. Esse é um cargo que o Medina vai explorar no futuro, também numa reunião de terça-feira, mas que, para que vocês tenham uma compreensão, o gerente médico de pesquisa clínica, ele participa de um grupo que está responsável não só por mapear os centros de pesquisa e ver a capacidade desses
centros de pesquisa de conduzirem pesquisa clínica com qualidade. Ele também, o gerente médico de pesquisa clínica, ele está responsável por vários estudos de fase 3, no caso do Brasil, às vezes por estudo de fase 2. Ele tem um contato muito próximo com os centros de pesquisa clínica, além do Investigators Meeting, por exemplo, que é onde a gente coloca para todos os investigadores, que a gente explica o protocolo e toda a parte de operações. Esse gerente médico de pesquisa clínica, ele fica responsável pelo SIV, que a gente chama de Site Initiation Visit. Ele vai no centro de pesquisa, ele explica novamente o protocolo, toda a parte de operação, e ele, para que finalmente esse centro de pesquisa esteja apto a começar, ele participa também do monitoramento dessa pesquisa clínica, e ele é a principal via de contato local do investigador com a Novartis. Há 2 anos, mais ou menos, vai fazer 2 anos, eu entrei no grupo de pesquisa clínica do time global. Hoje eu sou o que eles chamam de Clinical Development Medical Director, então eu sou uma diretora médica de pesquisa clínica. Isso significa que eu participo desde o concept sheet, quando você está imaginando desenvolver um protocolo, então é um resumo do que a gente está pensando em fazer, a gente já coloca o esboço de quais vão ser os braços comparadores, a gente apresenta internamente esse concept sheet para a Novartis, depois você sai dessa fase para desenvolver o protocolo. A pesquisa em desenvolver o protocolo é uma coisa muito interessante, porque todos nós trabalhamos juntos numa mesma ferramenta, cada um desenvolvendo a sua parte, escrevendo o protocolo. Depois que esse protocolo está pronto, ele vai ser submetido para vários países para aprovação, e o processo de submissão ele é muito diferente, você tem que produzir novos documentos nesse processo de submissão, e a minha função, que é o CDMD, participa muito próximo do pessoal de regulatórios nessa questão da submissão. A gente também desenvolve a brochura do investigador com o pessoal de pesquisa do NIBR, o pessoal de farmacocinética, farmacodinâmica, então a gente desenvolve esse Investigator Brochure. Todas as perguntas que nós recebemos, por exemplo, das agências regulatórias, nós respondemos junto com o time da Novartis. Eventualmente, se precisarem também da nossa ajuda para responder a qualquer comitê de ética de pesquisa. Como diretora médica, eu acesso, acho que umas 6 plataformas diferentes. Então, numa das plataformas, eu consigo acessar o dado de cada paciente, dados demográficos, a história médica, eventos adversos, eu consigo acessar medicação concomitante. Tem uma plataforma muito interessante que a gente consegue monitorar tudo o que está acontecendo no estudo, mesmo de forma cega. É uma plataforma chamada Spotfire. Então, nessa plataforma, você tem todos os dados clínicos do paciente, medicação e tudo, os eventos adversos, dados de laboratório. Então, você consegue fazer um follow-up desse paciente em relação à segurança, para ver se existe qualquer coisa durante a condução daquele estudo clínico que possa chamar a atenção e que a gente precisaria ter alguma atuação sobre isso. Eu acompanho todos os desvios de protocolo que acontecem durante o estudo clínico. Claro que eu tenho muito contato com os investigadores, né? Mas como esse é uma área que, geralmente, dependendo do estudo, você tem
150, 200 sítios de pesquisa, então nem sempre você consegue acompanhar tudo próximo, mas isso que eu queria é dar para vocês uma noção breve de como é a função, o que você pode fazer na indústria farmacêutica. E só tem, acho que, um último slide aí que eu queria falar, e que eu acho que é muito importante a gente pensar qual que é o futuro próximo, né? Porque, em relação ao futuro próximo, eu acho que a gente tem a questão do uso da inteligência artificial, que veio para ficar, ela está mudando várias profissões e vai mudar a nossa profissão também. Isso acho que é até um assunto bem interessante para você trazer, Medina, no futuro, numa reunião de terça-feira. Só para vocês terem uma noção, o pessoal da EMA, da Agência Europeia Regulatória, eles acabaram de publicar um draft ainda de um documento que eles estão trabalhando para falar do uso da inteligência artificial no desenvolvimento. Tem a questão também da otimização da força de trabalho, e eu me lembro como, há um tempo atrás, o Medina falou muito da questão de como o Hospital do Rim era montado, né? Dessa perspectiva que a gente tem dessa linha de montagem, essa assembly line approach, que funciona super bem no Hospital do Rim, e isso está cada vez mais empregado na indústria farmacêutica. Regulamentação, como conciliar várias agências regulatórias, várias exigências em vários países, isso não é fácil. E é bem interessante as novas tecnologias que estão aparecendo, por exemplo, o CAR-T em oncologia, mas já deve vir para outras patologias não oncológicas, o uso de radiomarcadores, que vai também ser parte de um revival. Então, eu acabei usando até mais tempo do que eu imaginava, mas eu queria dar para vocês uma noção de qual pode ser a atuação dentro da indústria. Obrigada. Mas a dinâmica do trabalho na indústria farmacêutica, ela talvez até seja mais estimulante assim do que aquela que nós temos na assistência e na academia. Então, você foi para lá trabalhar com transplante, depois você foi para reumatologia, depois você foi para dermatologia, foi para marketing, de repente apareceu a possibilidade de intercâmbio para você ir trabalhar como diretora médica de desenvolvimento clínico na Novartis. Aí você já trabalhou com diversos produtos e você tem que estudar muito mais do que as pessoas que trabalham na assistência. Eu acho que você estuda até mais do que o pessoal que trabalha como professor na academia, porque você tem meta. Então, você tem e a meta não é flexível. Assim, a meta, ela chega, tem um deadline, ele é estável, ele não muda. Você não faz seu próprio deadline. Cada um, quem determina isso é a indústria. Então, a dinâmica do trabalho é muito diferente. Eu acho que até de uma forma muito mais eficiente do que aquilo que nós fazemos na assistência e na academia. Eu queria que você comentasse isso, como você vê esse conceito que eu estou passando para você. Assim, a porta de entrada, no meu caso, né, para a indústria, para a Novartis, foi ser médica. Então, como Medina falou, comecei pelo transplante e quando eu entrei, eu achei que eu fosse ficar trabalhando com a área de nefrologia ao longo de toda a minha carreira, mas aí eu comecei a perceber que isso é apenas a porta de entrada. É muito comum na indústria farmacêutica a gente mudar de uma área terapêutica para outra, né? Então, como Medina falou, eu migrei, à medida que o pipeline do transplante foi minguando, e eu migrei da nefrologia para dermatologia, depois para reumatologia. No começo foi mais difícil, porque eu não me sentia à vontade de falar com colegas médicos de outras áreas terapêuticas que eu não tinha experiência, mas aí, como Medina falou,
Você começa a fazer um deep dive na ciência, na doença, no mecanismo de ação da droga que você está trabalhando, no mecanismo de ação de outras drogas, né, de outros competidores. E uma das grandes vantagens é que você é só parte de uma estrutura, né? Eu deixei de ser a doutora Paula para ser a Paula, gerente médica, quando eu comecei a trabalhar na Novartis Brasil. E você trabalha muito com o pessoal de marketing, o pessoal de finanças, o pessoal de compliance, ética, farmacoeconomia, a força de vendas. Então, eu comecei a ver a força de vendas de uma outra forma, né? No início, quando eu saí da Nefro, esse desconforto inicial passou. E eu sempre brinco que eu não trabalho para Novartis, eu trabalho para Mulvartis, porque 6 meses depois eu já comecei a entender toda a dinâmica da indústria, as mudanças acontecem muito rápido e sim, nós somos cobrados por desempenho, né? No meu caso, como era da minha área médica, eu nunca fui cobrada por um desempenho econômico, por vendas, isso nunca aconteceu. Mas quando o ano começa, a primeira coisa que a gente faz é se organizar. Você faz um plano de desempenho em cada área que você está trabalhando, o que é importante atingir, quando você tem que atingir aquela meta, e esse plano ele é revisado com o seu gestor frequentemente. Então, a gente acaba aprendendo muito, inclusive, a se organizar. É claro que quando a gente é avaliado no fim do ano, existe tipo uma nota que você recebe, o bônus depende dessa nota, mas a partir do momento que a gente se acostuma com essa estrutura de se organizar, de colocar suas metas e ir atrás delas, toda essa ferramenta ela começa a andar com mais facilidade e a gente consegue se programar muito melhor. Então, é um setor que é muito organizado e trabalhar com outras pessoas em outras áreas é muito enriquecedor. Eu aprendi muito com os meus colegas, é muito comum o intercâmbio, digamos assim, de uma farma para outra, né? Esse mercado é muito dinâmico. Tem muita questão de treinamentos. Então, recentemente, por exemplo, a Cecília Freitas, que foi da Unifesp, ela entrou na Novartis, eu estava conversando com ela, aí ela me falou que na primeira semana ela recebeu 200 treinamentos, e realmente, assim, a gente recebe SOP para tudo, tem treinamentos via web, tem treinamentos que são particulares do país, das regras do país, tem treinamentos da Novartis, tem muito da questão de ética, a questão de transparência e muito do que não se deve fazer, né? Quando eu entrei na Novartis, a gente tinha um negócio que chamava de NP4, né? Que o pessoal brincava, que era não pode 4 vezes. Mas, realmente, no mercado que é regulado, que já passou por várias tempestades, assim, em relação a escândalos, coisas que tiveram que ser construídas, é muito importante a gente saber aonde a gente está pisando, quais são as implicações, olhar os seus colegas, revisar todo o material que é feito, porque essa parte ela é extremamente regulada e espera-se que a gente cumpra com o que a gente está fazendo. E até Medina colocou assim, né, que é raro as pessoas voltarem, né, a trabalhar no seu local. Isso acho que acontece, como ele falou, não só pela questão de benefícios, é assim, quando você entra na indústria, tem um achatamento no seu ganho. Né? Eu trabalhava como pessoa jurídica, comecei a trabalhar como pessoa física, mas isso é apenas o começo. Com o tempo, a gente começa a equilibrar mais as finanças, isso acaba até compensando em longo prazo, mas esse estímulo de estar sempre aprendendo, sempre estudando, e a Novartis é enorme, né? Eu não conheço todo mundo que trabalha, isso é impossível conhecer.
tem o pessoal do NIBR, que é o pessoal que faz a fase 1, que trabalha com desenvolvimento, que eu não tenho muito contato, até fase 2, mas é muito estimulante você ver um leque de opções, você pode migrar não só de uma área terapêutica para outra, de um mecanismo de ação para outra, mas para outro, mas também, por exemplo, se eu quiser migrar para o marketing, eu também posso migrar para o marketing. Agora eu estou no desenvolvimento, então assim, isso é estimulante, porque aí você não se acomoda. E é como se, hoje eu estou com quase 60 anos, mas é como se eu sempre estivesse sendo revitalizada, a me sentir mais jovem, e você vê um futuro à sua frente de coisas que você pode fazer. Paula, pela apresentação, nós tínhamos ficado a pergunta da Érica e do Hélio Jani. Oi, Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Dentro das diretrizes aí da Novartis, é contemplado também a parceria de projetos de desenvolvimento e inovação junto com as iniciativas públicas, e isso incluindo não só as universidades, mas as agências de fomento? Então, eu não sei como está essa parte no Brasil atualmente. Quando eu estava no Brasil, a gente tinha assim, um contato bem grande com essa questão das agências de fomento. Eu só consigo te responder como isso é feito hoje nos Estados Unidos. Eu posso até tentar procurar para você como isso é feito hoje em dia no Brasil, como é que é a conduta da Novartis no Brasil em relação a esse tipo de parceria. O Luiz Moura. Precisa matar a saudade do Luiz, Paula. Bom dia, Paulo. Oi, Luiz, tudo bom? Quanto tempo? Pois é, eu conheci uma Paula Pinheiro Machado. É parente sua? Não. E que era uma pessoa romântica e tinha a cabeça fora desse mundo, fora dessa caixa. E hoje eu estou conhecendo uma outra Paula extremamente pragmática. Morreu? Não, continua aqui. E assim, até estava falando para o Medina, assim, que quando você trabalha para a indústria, claro que você tem uma persona que ela representa o seu trabalho, o que você faz, tem que ter muito pragmatismo e muita objetividade, mas eu continuo sonhadora, cada vez mais apaixonada pela natureza, pelo nascer e o pôr do sol, e medito todo dia umas 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Hoje acordei 4h30 da manhã para fazer minha meditação, para poder estar aqui às 6h30 com vocês. Mas, assim, eu acho que todos nós temos esses dois lados, né? Mas o Medina já tinha me transformado numa pessoa extremamente pragmática, né? A indústria acho que acabou acentuando isso também. Mas bom esse feedback, hein, Luiz? Muito bom. O professor Júlio Casoy, que é amigo foi graduado aqui na Escola de Medicina em 1972, 73, e trabalhou na indústria farmacêutica no mesmo caminho que a Paula fez, e se aposentou recentemente. E é muito amigo aqui do Hospital do Rio, já salvou o Hospital do Rio uma vez aqui com alguns projetos de pesquisa. Júlio? Olá. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado, Paula. Parabéns pela sua apresentação, pelos seus comentários. A Paula está naquela fase da indústria em que o executivo da indústria é muito entusiasmado com a indústria, e essa é uma excelente fase. Eu gostaria de adicionar o que a Paula disse, sem retirar o brilhantismo da exposição dela, um par de opiniões de quem passou a vida toda na indústria, há mais de 40 anos, trabalhando na indústria farmacêutica, começando na documentação de uma operação local no Brasil e terminei como Chief Medical Officer de diferentes companhias, fazendo consultoria, inclusive para o FDA.
Eu acho que a grande perspectiva para os brasileiros em trabalhar na indústria farmacêutica é a qualidade de flexibilidade, de adaptação do brasileiro. Eu sempre procurei, nas minhas diferentes posições no mundo, selecionar brasileiros, porque os brasileiros, não só por ser compatriotas, o brasileiro está habituado à situação adversa. O brasileiro é aquele que vai dirigindo para o trabalho pensando, eu vou fazer isso. Agora, se não der certo, eu faço aquilo. Se não der certo, eu faço aquilo. O brasileiro sempre tem 4, 5 opções e alternativas, o que dá uma vantagem imensa quando a gente trabalha num ambiente como o dos Estados Unidos ou como o da Inglaterra. É sempre uma possibilidade de criar. Um exemplo foi o começo dessa reunião, em que havia dificuldade em um computador para fazer a apresentação dos dados, surgiram 3 ou 4 soluções e uma delas que resolveu o problema em minutos. Essa adaptação, essa flexibilidade dá uma dimensão extraordinariamente positiva para aqueles que se formam num país com as dificuldades que tem o Brasil, sempre procurando alguma coisa adicional a fazer. O outro comentário que eu tenho é uma coisa que eu aprendi de um indivíduo que foi muito bem sucedido na indústria farmacêutica, começou como diretor médico no Brasil, um cardiologista, terminou como na área administrativa, mudou para administrar a companhia como diretor da Wyeth na Europa. Ele me disse, se você algum dia entendeu como a hipófise funciona, não há nada complicado na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é muito simples, ela é fácil, ela tem tarefas complicadas, mas ela é muito simples de entender. Eu diria que qualquer um que se interesse pela indústria tem, sem dúvida nenhuma, um caminho, e ela é tão grande que a indústria pode se adaptar às suas características, à sua personalidade. Existem milhares de posições diferentes. A Paula descreveu muito bem a estrutura administrativa da Novartis, que é o que a gente chama de uma grande indústria farmacêutica, mas existem indústrias pequenas. Eu trabalhei em uma indústria em que nós éramos 4, começando uma vacina. E esse é um modelo também de trabalho. Enfim, em síntese, o que eu quero dizer é que, em geral, quem se dá bem no Brasil vai ser muito bem sucedido na indústria farmacêutica a nível internacional. E, segundo, a indústria sempre se adapta e tem um lugar para quem vem do Brasil. E ela parece complicada, mas não é. É extremamente simples. Obrigado. Paula? Júlio, obrigada pelo seu comentário. Eu até estava falando para o Medina que eu não trabalho para Novartis, eu trabalho para Move Art. Porque o que eu mais aprendi, desde que eu comecei na indústria, é justamente essa flexibilidade, essa coisa super dinâmica e resiliência também, né? E de migrar de um lado para o outro e ver que sempre tem o que a gente possa aprender e aonde a gente possa se encaixar. E a Marina, que está começando na indústria farmacêutica tem um mês. Marina, deixa a Marina fazer um comentário, qual que é a expectativa dela e o que ela está imaginando aí dessa... Bem, bom dia a todos. Eu comecei esse Move Arts agora. Obrigada, Paula, você, como sempre. É um orgulho dizer que eu fui formada por você também, né? Na grande casa nossa, que é o Hospital do Rim. Me chamou muito a atenção, 2 comentários me chamaram muito a atenção. Primeiro, essa oportunidade de trazer o discurso da credibilidade para o relacionamento, né? Quando a gente fala de indústria e quando a gente fala de pesquisa clínica para o Brasil. No meu pouco tempo aqui, eu vejo essa seriedade e eu estou tendo a oportunidade de levar para os colegas médicos, nos relacionamentos que eu venho fazendo, essa credibilidade. E eu acho que isso é muito importante porque tira qualquer preconceito que havia de um passado em que as regras e os combinados não eram tão claros. Então, isso me chamou muita atenção.
E o outro comentário que me chamou muita atenção foi do Júlio Casoy, que se a gente se dá bem no Brasil, a gente não se assusta muito. E aí eu vou roubar do Dr. Medina uma fala que a gente não se engasga com mosquito, né? Então, eu acho que esses 2 comentários são os meus comentários. E uma pergunta, Paula, para a gente que está começando, muito a ver com o que o doutor Hélio perguntou. Que característica a gente tem que deixar de lado, né? Que característica que a gente leva nesses anos e anos sendo médica, sendo assistente? Eles falaram das habilidades que a gente conquista, mas o que a gente tem que desapegar para seguir nessa nova jornada? Obrigada a todos. Oi, Marina. Eu acho que, assim, antes de tudo, você tem que aproveitar. Eu acho que é muito importante, quando você está na indústria, você viver o presente, aproveitar o presente, não ficar já pensando qual vai ser seu próximo passo, curtir e ouvir e aprender. Porque na indústria, a gente é apenas uma parte de toda essa estrutura. Então, eu diria assim, aproveite, ouça muito dos seus colegas e aprenda com eles. Eu vou anunciar a reunião da próxima semana, depois vou passar para o professor Arthur para fazer mais alguns comentários, Paula, e daí nós encerramos essa reunião da próxima semana. Então, quem vai falar é a doutora Laila Almeida Viana, que ela era diretora clínica aqui do Hospital do Rim, agora ela é coordenadora de nefrologia do Hospital São Luís, e é doutora em nefrologia aqui pela Unifesp, acabou recentemente, e ela vai falar sobre o manejo do citomegalovírus no transplante renal. Ela vai falar na próxima semana. E eu queria passar para o professor Arthur, que o Hospital do Rim ele tem, além da atividade assistencial, ele tem uma atividade de pesquisa bastante intensa. O exemplo que eu cito mais recente é durante a pandemia de Covid, foi publicado 44 trabalhos internacionais sobre o assunto, né, sobre o Covid em transplantado e também numa comunidade que nós acompanhamos. E é um hospital que tem uma atividade de extensão também bastante ativa, e tem essa característica como hospital de ensino, que ele é cadastrado pelo Ministério da Educação como hospital de ensino, e com o objetivo de formar pessoas para trabalhar no mercado, como aqui dos 108 colaboradores que participaram de pesquisa clínica aqui, mais da metade hoje está trabalhando ou na indústria farmacêutica, numa CRO, ou no centro de pesquisa, que ganharam a formação aqui, fizeram mestrado, fizeram doutorado aqui, alguns saíram antes, e hoje estão trabalhando na indústria farmacêutica, que é o principal destino, mas tem outros centros que eles também estão trabalhando. O hospital preenche todos os indicadores que precisa para ser um hospital que tenha uma contribuição para a sociedade, desde a assistência até a formação de pessoas, para replicar o trabalho aqui do hospital. Eu queria passar a palavra para o Arthur, depois para a Paula, e podemos encerrar. Ok, Paula, parabéns, muito obrigado, fiquei feliz e muito feliz também pelo seu entusiasmo e pelo seu sucesso. Não, eu só queria agradecer muito, voltar a falar que o Hospital do Rim mora no meu coração, vai ser sempre a minha casa. É um prazer estar com vocês aí, de vários amigos aí, em nome de várias pessoas. E é isso, assim, eu sei que passa todo tem essa questão do entusiasmo, sim, eu gosto muito do que eu faço. E, claro, assim, né, a vida é uma montanha-russa, né? Existem momentos mais difíceis, outros momentos mais tranquilos, mas isso é assim em tudo. Eu e o Arthur estamos esperando a Paula e o Júlio Casoy como presidente e vice-presidente da fundação, né, Arthur? É isso mesmo. Tá. Um abraço aí, Paula, um abraço para todos. Obrigado, Júlio. Obrigado.